Olá, iJumper! Tudo bom? Aqui é o Conrado Adolfo mais uma vez com um vídeo para você e hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vocês vão adorar conhecer. É o Kevin Porter. Kevin, falei certo o teu nome? Falou certo, é? Tudo bem, não sou o irmão do Harry Potter, tá? Mas falou certo. Mas me fala o seguinte, Kevin, você é brasileiro, né? Porque com esse português, obviamente você é brasileiro, né? Não, eu sou americano, né? Mas eu tenho coração brasileiro, vamos dizer. Não, e é incrível, eu tô fazendo essa brincadeira porque obviamente dá pra ver que você não é brasileiro. Mas o incrível é que você fala um português muito bom. Muito bom para qualquer americano que mora no Brasil, assim, independente do tempo, né? Isso é muito legal, cara. E você não fala só português, você fala outros idiomas também. O idiomas, eu hoje em dia falo 5 fluente, né? Que é necessário, quando você está morando em outros países, não pode ficar falando um idioma só. No começo, não dá para falar inglês em todo lugar, né? Mas depois, se gostaria de morar um tempo num lugar, você precisa aprender o idioma que é falado lá. Não só por poder comunicar melhor, mas para mostrar que você quer ser aceitado como um deles, né? Então, hoje em dia eu falo 5 idiomas justamente por conta disso, né? Muito bom, cara. E quando você começou, quanto tempo você está viajando pelo mundo? Cara, minha primeira viagem em 2003, então eu estou 10 anos mais ou menos viajando, né? E dei umas paradas, né? 10 anos. E dei umas paradas em vários lugares, onde fiquei 2 anos, 1 ano, sei lá. Mas eu fico assim livre, porque depois que você experimenta esse enorme prazer de viajar e poder conhecer outras culturas, costumes, comida, você gosta de comida, viu? E vai dar mais e mais vontade de conhecer. O fome fica maior cada vez que você conhece um outro lugar, né? Então eu tenho esse fome hoje em dia, né? A famosa frase do Steve Jobs em Stanford, que ele fala "Stay hungry", e é isso. É isso mesmo. Sempre, né? E você quer dizer, você está 10 anos viajando, mas você tem família, você é sozinho, explica um pouco isso. Hoje em dia eu tenho família, né? Eu iniciei a minha viagem solteiro. Como em vários dos vários iJumpers, vocês são solteiros, digo, porque é temporário, né? Mas eu iniciei solteiro, daí eu quase falei peguei, porque é uma tradução direto do inglês, mas consegui uma esposa no Brasil, uma dinamarquesa, que estava viajando pelo mundo também, conheci ela lá aí no Brasil, em uma cidade pequena chamada de Maringá. E a gente casou nos Estados Unidos. E daí a gente foi pra Dinamarca, ganhou o primeiro filho. Daí a gente voltou para o Brasil, ganhou o segundo e o terceiro. Você estava viajando, você conheceu, você é americano, veio pro Brasil, conheceu uma dinamarquesa no Brasil e foi pra Dinamarca com ela, é isso? Isso, veja bem. Nós éramos os únicos estrangeiros na cidade mesmo. Acho que tinha mais um estrangeiro, um homem, né? Mas era de mais idade, casado já, e a gente se conheceu e pronto. Não sei como que aconteceu tão rápido, mas foi bem rápido mesmo. E a gente está, hoje em dia, felizes, casados há 7 anos, com 3 filhos. E a gente viaja junto com eles também, tranquilo. É um prazer, não atrapalha nada, viu? Ter esposa e filhos, ser um iJumper. Mesmo assim, você pode ficar livre. Só basta você saber como, descobrir como, né? Cara, isso é genial, porque muita gente, quando fala pra mim, Conrado, eu quero ser um iJumper, mas eu sou casado. Quer dizer, não só você é casado há 7 anos, dentre esses 10 anos que você viaja, como você tem 3 filhos e viaja com eles. Quer dizer, você mora alguns anos num país, alguns anos em outro. Me fala mais ou menos assim, os países que você já passou, que você pelo menos ficou um pouco mais tempo, mais de 1 ano, pelo menos. Cara, eu já passei por vários países, né? E, no real, com filhos é bom viajar. E o que a gente gosta de fazer com filhos é ter um headquarters, uma sede, né? Tipo, hoje, agora, a sede é a Dinamarca.
Às vezes é o Brasil, pode ser às vezes que é os Estados Unidos. Mas daí a gente fica lá e viaja para vários lugares e vai para outra sede assim. Mas, cara, eu já tenho morado fixo, né? Mais de um ano em 4 países. E a gente tem gastado mais de um mês em vários, cara. Eu sei, além de 30 por aí. Conhecendo vários países aqui na Europa, na América Latina, Estados Unidos, cara, tudo isso, né? Então é difícil falar exatamente quais são, sim listar eles e mostrar pra você. Você tem que falar região, né? Assim, Europa, Américas, né? Muito bom, Kevin, muito bom, muito bom. E uma outra coisa ninguém aprende 5 idiomas sem ter um método. Me fala essa mágica, Kevin, porque a gente aqui no Brasil, mal é mal, a gente consegue aprender que é o inglês. E talvez 1% dos brasileiros saiba inglês direito e 5% sabe mais ou menos. Fala aquele inglês intermediário de leitura, né? Que é no currículo. Mas qual o teu método, Kevin? Como é que você consegue aprender 5 idiomas morando nos países, ok? Mas é um período muito curto de tempo. Tem gente que demora 10 anos para aprender um idioma. Então, é bem parecido com a jornada que eu te contei sobre o empreendedorismo para conseguir ficar independente do serviço. Foi mais ou menos assim que a minha jornada até a fluência na minha primeira idioma aconteceu. Que eu era o pior dos piores alunos da escola de português. E eu não conseguia. Eu gastava muito tempo, muito dinheiro, vários anos estudando idiomas sem ficar fluente. Eu gastei 5 anos estudando sem ficar fluente. Cara, uma coisa que me frustrou. Então eu desisti, saí de lá, fui pra casa e... Cara, eu até posso te contar os detalhes, porque eu lembro bem daquele dia que eu tomei a decisão de ficar fluente, de dar um jeito, né? Tava chovendo, frio, cheguei lá em casa, molhado, fui tomar um banho quente, sentei lá na cama, eu tava morando num quartinho lá na casa do meu irmão, né? E o engraçado, não vai acreditar, mas eu estava querendo ir para o Brasil, então a esposa do meu irmão, ela tinha... convertido o meu quarto num quarto de Mercado Livre. Então tinha toda a mercadoria dela num cantinho a minha cama lá. Eu sozinho, um notebook e televisão. E eu quase desisti de tudo, né? Eu quase desisti de vir para o Brasil, quase desisti de aprender português, que eu não consiga mesmo ficar fluente. Mas foi lá que eu falei que eu vou tomar uma decisão agora de ficar fluente ou... senão vai me matar, né? Então, falei, vou dar um jeito. Eu vou descobrir. Essa é a mentalidade empreendedor mesmo, né? De querer descobrir um jeito onde não existe um caminho. E então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer jejuns de inglês e parava de falar inglês, parava de assistir televisão em inglês, parava de ler materiais em inglês. E sem saber, eu realmente iniciei no caminho até a fluência, que é até mais centradas de, por exemplo, inglês. No meu caso foi português. Então, e foi naquilo que foi relevante para mim, né? Lá na escola de português a gente ficava lá estudando coisas, gramática, coisa que não ajudava com a fluência. Então eu comecei a estudar, assistir vídeos de empreendedorismo. No real, eu assinei o Globo lá em casa. E no Globo não dava para escolher os filmes e temas seriados. Então eu acabei virando noveleiro sem quiser para aprender o português. Mas hoje em dia eu falo, é melhor você... esse é o primeiro passo do método até a fluência em 4 meses. É que você entra naquilo que você ame, né? Por exemplo, se você é empreendedor, que com certeza assistindo esse vídeo, o que é relevante para ti tem a ver sobre empreendedorismo. Tem muita coisa bacana lá fora, muito vídeo, muito cara legal, Joe Polish, Frank Kern, John Benson, Brandon Bouchard, muita gente fera lá. Só ir no YouTube pesquisar e vai conseguir assistir vídeos. E ter mais centrada na relevância. Relevância também é a mesma paixão de comunidade que você falou também, né? E achar pessoas que têm essa mesma missão, gringos, por exemplo, e entrar na comunidade deles e tentando e fazendo, né?
e utilizar ele. Esse segundo passo, a segunda parte do método é que você começa a utilizar aquilo que você gostaria começa a utilizar o inglês para atingir a fluência, né? Como fazer gramática, regras, tudo assim. Você nem precisa pensar tanto nisso. É importante ter ferramentas relevantes, né? É isso que eu entrego para as pessoas. Tipo, por exemplo, no português e inglês tem 30% das palavras tem relação um com o outro, chamado de cognatos. Só basta você aprender como trocar a palavra um pelo outro e você vai adquirir um vocabulário enorme, por exemplo, né? E o inglês é um idioma de comércio, gramática é muito fácil, tem 3 conjugações e no português tem mais de 50. Então, coisa assim, ferramentas, é uma coisa realmente que não é muito difícil, né? A maior barreira que nós temos até chegar até a fluência utilizar aquilo e fazendo, né? Tem muita gente, por exemplo, na comunidade de empreendedorismo que fica lá reservado dizendo que eu quero ficar 100% preparado antes de eu lançar o meu produto ou começar a vender alguma coisa. Quero ter um esquema grande, tudo passo a passo detalhado. Não, você tem que fazer. Basta você ir fazendo e a fluência vai vir junto com aquilo, né? Então, relevância, utilizar aquilo com as ferramentas certas, né? Que você vai utilizar, né? Ferramentas para o trabalho, o serviço que vai fazer. E tolerância. Você precisa ter tolerância, né? Como você falou, eu comentei também, que no começo é sempre difícil. De qualquer forma, mesmo sem empreendedorismo, aprendendo a andar como criança, faz parte. Você vai cair um pouquinho, vai se levantar, tentar de novo, não vai passar vergonha porque o pessoal vai gostar, adorar que você está tentando aprender e fazer. Então, você tem que ter tolerância na face também do inglês. Porque assim, você... Por exemplo, no começo, no início, eu falo pra ti, vai no YouTube, procure um vídeo relevante pra ti e começa a assistir ele no inglês. Cara, vai entender pouca coisa no início, né? Mas mesmo assim, com as ferramentas, com a aprendizagem, vai começar a pegar detalhes. Daí vai começar a pegar o sentido. Na hora de pegar o sentido, que não demora muito não, na hora de pegar o sentido, o cérebro, a mente, né? Ele começa a encher os buracos naturalmente, sem que você nota. Então, você nem precisa ficar estudando, né? São ferramentas básicas no início, daí basta você treinar aquilo através de entradas, que é o inglês entrando na tua vida mesmo, né? Daí tem saídas, que é treinamento do idioma, que eu te falei agora, né? Treinamento também tem a ver com músculos, né? O jeito de formar a boca, a língua, e no começo cansa um pouco também, porque você está fazendo treinamento como se fosse qualquer treinamento na academia também. É para a boca, para a língua, para a linguagem corporal, e tem memória na tua cara, nos músculos aqui na cara também, né? Que vão ser treinados, vão lembrar das palavras, das pronúncias também, né? E a memória muscular é uma das memórias que mais dura. Se você consegue... Por isso que quando eu estudo inglês, por exemplo, eu repito muitas palavras em voz alta para que os meus músculos se lembrem daquela palavra e memorizo o sentido. Então é como se eu estivesse conversando mesmo, não só mentalizando a palavra, mas falando e em voz alta. Tem uma frase, tem um publicitário aqui no Brasil chamado Nizam Guanais. E ele tem uma frase sobre empreendedorismo que eu acho genial. O empreendedor é aquele que tira da onde não tem para colocar aonde não cabe. Quer dizer, o empreendedor é o sujeito que faz praticamente o impossível. E só que tirar da onde não tem significa você ter muita dificuldade. E é exatamente isso que você está falando. No início, inglês é difícil, internet marketing é difícil, andar é difícil, no início tudo é difícil, mas a partir do momento que o teu cérebro começa a preencher os espaços, a tua boca começa a mexer os músculos certos, aprender inglês, agora você está falando isso, eu estou pensando, tem muito a ver com aprender internet marketing.
Eu costumo falar que você aprender marketing digital é você aprender russo, ou aprender inglês para quem não sabe nada de inglês. E o que significa aprender russo? É você pegar um idioma muito difícil que você não sabe, só que você primeiro tem que aprender quais são as letras, depois você tem que aprender quais são as palavras, depois formar frases, depois escrever um parágrafo para depois escrever um livro. Não é de um dia para o outro. É a mesma coisa com inglês, é a mesma coisa com marketing digital ou internet marketing, é a mesma coisa para aprender a andar. Só que hoje as pessoas querem tudo muito rápido, né? Muito a toque de caixa, eu quero tudo para ontem, amanhã eu já tenho que falar, e não é assim. É a mesma coisa que falar, amanhã eu quero me tornar um milionário. A partir do momento que você tomar a decisão de se tornar um milionário, a partir do momento que você tomar a decisão de aprender inglês ou de aprender internet marketing, você vai chegar lá. Não é um desejo, tem que ser uma decisão. E eu acredito plenamente que uma pessoa se torna fluente em 4 meses, desde que ela tome a decisão disso. E você, quando estava lá ainda, lá nos Estados Unidos, na quarta do seu irmão, você tomou a decisão de ficar fluente. E aí você se tornou fluente. Você não foi atrás de um método ou outro. Você tomou a decisão e partiu para o que tinha que ser feito. E isso é muito legal. A tua história, isso aí é muito forte, Kevin. Muito forte mesmo. Parabéns, cara. O que você falou é o quinto parte do método da fluência. É o estado do cérebro. É o estado da tua mente. Que você não está apenas fazendo a aula. Você está lá para ficar fluente porque você quer alguma coisa com essa fluência. Você quer acesso, poder viajar, independência, seja o que for, né? Como empreendedor, você precisa da fluência para alguma coisa. E esse estado da mente, né, traz um drive, que a gente fala no inglês, uma motivação forte para aprender a fluência, né? Então, tá certinho. E foi assim, todos os meus caminhos até a fluência nos idiomas que eu falo aconteceram assim, rápidos, porque eu estava com um drive, uma motivação enorme para poder aprender aquele idioma, porque eu estava precisando de alguma coisa com ele, né? Então, certinho o que você falou. E uma coisa, continuando essa questão da motivação, quando eu estava lá na Califórnia, aí eu estava lá aprimorando. Assim, no Brasil você estuda inglês a vida inteira e você não fala inglês, é incrível. Todo mundo estuda a vida inteira, mas não fala. Sabe a gramática, sabe como coloca os verbos, mas falar não sabe. E eu tenho ido para os Estados Unidos algumas vezes justamente para treinar falar, né? Para treinar ouvir, treinar entender os sons. E aí eu peguei um taxista que eu estava conversando. O que eu mais fazia lá é pegar táxi e conversar com o taxista. Porque, ou então entrar em loja e fingir que eu ia comprar um produto. Cara, quando você fala que vai... Geralmente o produto mais caro, né? Eu queria ver aquele terno de $1000 ali. Cara, vinham 3 vendedores me atender. Aí eu conversava, falava. Era a minha técnica para falar com as pessoas. E aí o taxista chegou, o taxista ele era, não sei se ele era turco, não, ele era de um país ali perto da Bielorrússia, e ele falou o seguinte: cara, quando eu cheguei aqui eu tive muita dificuldade de aprender inglês, porque eu não conhecia ninguém, aí eu arranjei uma namorada americana. A partir daí foram 6 meses, eu sabia falar inglês. É a questão da motivação, né? Exatamente, e tem gente que, por exemplo, tem chinês que mora nos Estados Unidos que nunca fica fluente no inglês. Tem americano que mora aqui na Europa, e conheço vários. Aqui do outro lado da rua mesmo, tem um americano, ele está aqui 2 anos e meio e fala muito pouco do dinamarquês. Que é um idioma difícil sim, mas... então, o que importa é essa motivação, mas não importa... Se você está lá morando nos Estados Unidos, na Canadá, você pode ficar fluente no Brasil mesmo. Isso é uma coisa que o pessoal geralmente não sabe, que basta você mudar essas entradas, a motivação, descobrir a motivação e vai ficar fluente aí. Eu fiquei fluente em português na minha sala, no meu quartinho, no meu cantinho, assistindo novela do Brasil, conversando, batendo papo com brasileiros da minha cidade, né? Então, dá pra fazer, mesmo no Brasil também. Tá, e você, pelo que eu sei, você tem produtos que você une essa motivação, essa questão, isso que você fala de
o do empreendedorismo com o aprender idiomas. É isso, né? Pelo que eu lembro que a gente conversou. Exatamente. O que eu faço? Eu sei que a chave da fluência vem através da relevância do idioma, né? E tem outras coisas também que a gente conversou, mas a primeira coisa mais importante, a chave que abre a porta mesmo para entrar no mundo da fluência é ter algo relevante, né? Então, para mim, eu poderia facilmente criar, por exemplo, um curso de fluência no inglês para todo mundo. E até daria certo entregar chaves, coisas para eles, mas o que funciona melhor, isso até tem a ver com o marketing digital também, de nicho, subnicho e super nicho que você fala, né? E o mais profundo que você vai nos nichos, o mais taxa de conversão que vai ter, pessoa mais engajada que vai ter, né? Isso, mesma coisa com fluência. Quando você está estudando um material que tem alguma coisa a ver com a tua paixão, que é relevante para aquilo que você é, né, como empreendedor, daí vai ser muito fácil para ti, porque todas as aulas, todas as coisas no curso vão ser coisas tipo que você tá doido para saber, né? Conhecimento de fora, de primeira mão, tipo de fazer email marketing, copywriting, muita coisa assim, né? Que você tá doido para saber, basta você aprender inglês. E o que é melhor, tipo, por exemplo, o que eu gosto de oferecer, enquanto você aprende inglês, você quase aprende inglês sem notar, né? Porque você está estudando aquilo que você ama. A gente está olhando para coisas juntos que tem a ver com a tua paixão, né? E a minha paixão também. Nem quero dar aula para alguém que tem nada a ver com a minha paixão. Eu sou um empreendedor digital e no primeiro lugar, e eu sou professor de línguas porque eu descobri um jeito que funciona bem e tem muita gente da comunidade de empreendedores que tem pedido a minha ajuda durante bastante tempo. Então eu resolvi criar um curso, né, profundo que vai passo a passo levando o empreendedor de A até o final Z, né, de fluência. Então é isso que eu faço, cara, é a minha paixão. E pessoal, minha paixão no primeiro lugar, claro, como qualquer empreendedor, não é o dinheiro, é o sucesso da pessoa, é dar valor, agregar valor para que a pessoa possa ser independente e ter sucesso, entregar uma coisa para eles que tem bem mais valor que aquilo que eu recebo de dinheiro, entendeu? Então a minha paixão é ajudar mesmo com aquilo que eu aprendi e eu consegui. E o que é concreto, o que eu posso ajudar, aquilo que eu posso utilizar para ajudar agora aqui no Brasil é esse método de fluência para empreendedores, para ficar fluente em inglês, né? Muito bom. Eu sempre falo que você pode ganhar dinheiro com a sua paixão, que é bem o discurso também do Brandon Sharp, de vários internet marketers americanos. Mas você está mostrando um outro lado, que você pode unir duas paixões para ganhar dinheiro, não é só uma. Você pode pegar todos os seus skills, toda a tua experiência e criar uma coisa única. Porque quando você cria um produto que ensina inglês através da motivação do empreendedorismo para empreendedores, você está criando uma coisa única. Então já começa a pensar o seguinte: gente, eu gosto de música, mas eu gosto de marketing digital. Então eu posso ensinar marketing digital através da música, ou ensinar música através do marketing digital. Ou eu gosto da aula, eu gosto de didática, então eu posso ensinar música através de uma técnica de didática pelo marketing digital, sei lá, né, juntar as coisas, porque isso é que faz com que o produto seja de super nicho, isso que faz com que aquele produto seja único, e aí a taxa de conversão é monstruosa, porque você não tem concorrente, você é único, né? A tua história é uma história única, a tua perspectiva é uma perspectiva única com relação ao ensino. Isso é muito bacana, muito bacana. É porque fluência não é algo que você faz. Fluência no inglês é um estilo de vida, né? É para você ficar sem fronteiras como empreendedor. Essa é a motivação, o desejo, a meta de você, né? Então é um estilo de vida mesmo que eu vivo. Eu gosto de mostrar para as pessoas na comunidade viver assim também, né? Então super nicho mesmo, que eu me identifico com isso e tal. Outras pessoas também.
Legal. Assim, para quem está assistindo a gente, o Kevin, procure sobre ele. Kevin Porter é um cara assim sensacional. Como eu digo, é um high jumper faixa preta, porque não é para qualquer um. Mulher, 3 filhos, viajando pelo mundo, começou do nada e hoje está aí com uma vida que muito high jumper nível 1 almeja. Muito high jumper que olha e fala, cara, eu quero ser assim, eu quero morar em vários países, eu quero levar minha mulher e meus filhos, e é uma vida assim muito bonita, assim, Kevin, você está de parabéns, cara. Parabéns mesmo, cara, parabéns mesmo. E fazendo com que outras pessoas façam isso. O Kevin tem vários produtos, quem quiser é só procurar o Kevin. Tem alguns cursos que é ligando empreendedorismo com o ensino de idiomas. Eu acho genial essa maneira de ensinar empreendedores através da relevância. Concordo e acho sensacional. Muito legal, Kevin. Cara, super obrigado. Eu acho que a gente passou várias dicas aqui, a dica de influência, a dica de internet marketing, mas eu acho que o mais importante desse vídeo não foram as dicas. O mais importante foi quem está assistindo a gente olhar para você, para a história que você acabou de contar e pensar o seguinte: nossa, essa é a minha história. Só que eu tô no período ruim ainda, né? Eu estou no período da dificuldade ainda. Mas uma coisa que eu falo é, sempre, para você conseguir o sucesso, você vai passar, para você atingir o castelo, você tem que passar pelo fosso. Assim, não tem mágica, você tem que mergulhar no fosso, nadar entre jacarés, cobras e lagartos, para você conseguir chegar no castelo. Ou seja, se você está sentindo dificuldade hoje, mas você continua caminhando, você está no caminho certo. Se você conhece a minha história, você sabe que eu não comecei em nenhum berço de ouro, nem de prata e nem de bronze era. Ou seja, era um berço de lata, talvez menos, né? E eu estou aqui. O Kevin, a mesma coisa, estava lá na casa do quarto do irmão, pensou em desistir de tudo, continuou e hoje está aí, cara, com a esposa, com os filhos, viajando, feliz e produzindo conhecimento. Então, não te preocupa, você está no caminho certo, é isso que você tem que botar na tua cabeça. Você tem que acreditar. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Você tem que ser o primeiro a acreditar que você vai conseguir. Se você não fizer isso, meu amigo, ninguém vai fazer isso por você. Olha para a história do Kevin, olha para a minha história, olha para a história de mais dezenas, centenas de caras pelo mundo que tiveram uma história muito parecida de dificuldade e de superação. A minha pergunta para você, iJumper, é: você vai conseguir chegar na fase da superação ou você vai desistir? Se você não desistir, você vai conseguir ter uma história muito bonita. Se você desistir, você vai continuar se lamentando pro resto da vida daquilo que você não fez, daquilo que você não conseguiu.